Vamos falar sobre transporte público então em São Paulo, Joel? Abri com essa notícia. Hoje era o final de mais um prazo, né, que o Ministério Público deu à Via Mobilidade, que é a concessionária responsável pelas linhas 8 e 9, para apresentar propostas de melhoria para a circulação dos trens. Essa concessão que começou efetivamente há pouco mais de um ano. E muitas falhas foram registradas nesse período e alguns acidentes graves, inclusive, como uma sequência de pelo menos 3 descarrilamentos. E isso levou o Ministério Público, para refrescar aqui a memória do nosso ouvinte, a sugerir que o governo de São Paulo cancelasse, suspendesse o contrato de concessão e fizesse uma nova disputa. O governo negou essa possibilidade. Desde então tem feito uma série de reuniões para evitar que haja ali um pedido judicial para suspensão desse acordo, para que haja, na verdade, um acordo entre todas as partes e o principal, a melhoria do serviço para a gente, que é passageiro, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar agora aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente da CCR Mobilidade, o Márcio Ranas, que está aqui com a gente para falar sobre essa nova proposta que foi apresentada hoje. Márcio, bem-vindo à Rádio Bandeirantes, uma boa tarde para o senhor. Oi, Márcio, boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, boa tarde, Joel. Que bom, obrigado por nos atender, Márcio. Vamos lá. O prazo foi estabelecido, chegou, é o dia de hoje. O que é que vocês apresentaram aí como resposta também ao próprio Ministério Público, que queria alguns pontos importantes ali, em uma lista mesmo, pontos que podem se traduzir em melhorias para o serviço, para evitar esses problemas e tal, que vocês vêm enfrentando e, consequentemente, os passageiros também. Pois não, Márcio? Tá. Já acho importante fazer um retrospecto. Claro. Desde que nós assumimos a operação das linhas 8 e 9, identificamos uma série de necessidades de investimentos que incluíam antecipações também de investimentos do que estavam previstos no nosso plano de negócios. E a gente, desde março do ano passado, já tinha um plano de investir 519 milhões de reais, além do que estava previsto no nosso contrato. Isso foi apresentado para o governador Tarcísio em fevereiro desse ano. Recentemente saiu o relatório do CAEX, que é o órgão técnico do Ministério Público, que em cima desse plano nosso traçado no ano passado, também fez algumas recomendações. Nós apresentamos na semana passada, para a reunião que teve no Palácio com o governador e com o Ministério Público, um novo plano, que é adicional ao que a gente tinha, né? Que inclui investimentos de 117 milhões de reais, sendo que uma parte deles também é uma antecipação de investimentos, e isso principalmente focado em via permanente, que é nos trilhos e dormentes. E aí estamos falando de 103 milhões de reais, né, serem investidos. E adicionalmente agora, para essa proposta do acordo, nós estamos acrescentando 87 milhões de reais em reformas de estações e também num sistema que vai informar ao nosso cliente, quando ele está na plataforma, em quanto tempo chega o próximo trem. Esses 87 milhões e essas melhorias nas estações, aqui são estações que, depois que nós começamos também a operar, são ações que não estão previstas no nosso contrato, mas que, diante da realidade, né, da nossa operação, seriam investimentos que vão melhorar a circulação desses nossos clientes pelas nossas estações e aumentar o conforto também. Então, nós estamos falando da modernização da estação de Antônio João, da linha 8, que no nosso contrato previa um investimento de 15 milhões de reais, mas nós estamos propondo aqui fazer uma estação nova. Quer dizer que nós vamos ter um mezanino, são 4 escadas rolantes, 4 elevadores, além de sanitários, bicicletário, enfim, tudo novo. Tem também ampliação do mezanino da estação Barra Funda, também na linha 8, aqui com a instalação de 3 novas escadas rolantes e o retrofit de outras 4 escadas rolantes, porque durante a nossa operação as plataformas têm ficado muito cheias no embarque e desembarque dos nossos clientes. Tem também a instalação de passarelas nas extremidades das plataformas da estação Presidente Altino, aqui que melhora também a integração do fluxo de passageiros entre as linhas 8 e 9. Hoje a integração é feita somente por um mezanino no meio dessas plataformas e também acaba ficando muito congestionado. E a 4ª estação é a de Interlagos, onde nos dias de eventos, principalmente que tem no autódromo, acaba tendo uma aglomeração de pessoas também muito grande, e aí a proposta é ampliar aqui o número de bloqueios, que são as catracas de acesso à estação,
e também ampliar a cobertura externa da estação de forma que as pessoas não esperem no tempo, né? E como eu comentei, o que acrescenta aqui ao final dos 87 milhões é a implantação dessa tecnologia para que ao longo da linha a gente implante sensores que permitam informar ao nosso cliente em quanto tempo está chegando o próximo trem naquela plataforma, como uma forma de melhorar também a experiência dele nas nossas linhas. Agora, Márcio, a maior parte das reclamações que a gente recebe aqui dos nossos ouvintes, que são passageiros dessas duas linhas, é claro que melhorias estruturais são importantes, então tudo isso que o senhor citou é importante também. Mas o principal é atraso, demora nos trens e falhas recorrentes, né? Então, falha no sistema de energia, falha no sistema de sinalização, descarrilamentos, né? Que são exceções das exceções, mas infelizmente nós tivemos alguns. Esse tipo de falha, a gente vai sentir melhoria para o passageiro, que é o que, de maneira objetiva, né, faz a diferença no dia a dia dele? Sim, Ana Paula, a gente já vinha com esses investimentos, né? Vocês sabem, a gente adquiriu 36 trens novos também dentro desse investimento que a gente já vem fazendo desde o ano passado. E a gente sabia desde o início que estava recebendo uma infraestrutura deficitária, né? Tanto é que a gente já tinha um plano de investimento de 3,8 bilhões de reais para ser feito em 3 anos. No entanto, acabamos sendo surpreendidos também com uma infraestrutura que veio pior do que a gente imaginava, né? E tinha tido a oportunidade de avaliar. Então, esses investimentos, eles continuam, eles são, né, para ser feito em 3 anos. E por que a gente não consegue antecipar mais? Porque a gente tem uma janela muito curta na madrugada para manutenções e obras, né? Porque o trem ele para de circular à 1 da manhã e às 4 ele já tem que voltar a circular. Então, a gente tem uma janela normalmente aí de umas 2h30, 2 horas na madrugada para fazer todas essas intervenções. Esse plano apresentado agora, ele tem, como eu comentei, antecipações de investimentos. Então, a gente buscou, nessa proposta, antecipar aqueles investimentos que vão trazer melhorias mais rápido. No entanto, essa melhoria ela é gradual, né? Eu não consigo sair de um dia onde eu tenho um serviço deficitário para o dia seguinte com um serviço perfeito. Justamente por conta, né, de eu ter que manter essa operação funcionando, e, ao mesmo tempo, ir fazendo as melhorias necessárias, né? Inclusive, recentemente, nós começamos a utilizar o período fora do pico, aumentando o intervalo, né, fora do pico, para poder fazer algumas dessas manutenções e desses investimentos também durante o dia, incluindo os finais de semana. Então, a gente preservou o horário de pico para ter um impacto menor possível, né, para os nossos clientes, mas para poder ampliar essa disponibilidade de horário que nós temos para trabalhar nas melhorias. Mas e um prazo para o nosso ouvinte, para o passageiro? O que a gente pode dar de resposta para ele? Ana Paula, nós recentemente reduzimos a velocidade, né, em 60 pontos da nossa via, em função do mapeamento que nós fizemos dessa via no início desse ano. E nós estamos com um plano, né, quer dizer, dentro dessa proposta, de até agosto ter resolvido todos esses 60 pontos onde eu fui obrigado a reduzir a velocidade em função da segurança, né? Aqui nós estamos falando de mais ou menos a cada 4 dias ter um desses pontos resolvidos. Então, na medida em que eu resolvo o problema daquele ponto, eu retorno naquele ponto a velocidade original. De forma que até agosto nós já vamos ter retomado a velocidade em todos esses 60 pontos da via, né, permitindo voltar à velocidade original dos trens. Além disso, nós estamos com um trem novo já em teste, né, até passamos esse final de semana inteiro testando o novo trem na linha 9, e a gente daqui para frente tem um cronograma de entrega de novos trens também pela Alstom, e eu não tenho dúvida que à medida que a gente recuperou a via, né, estamos recebendo e colocando esses novos trens em operação, eu não tenho dúvida que o serviço, né, a melhoria do serviço vai ser percebida pelo nosso cliente. Então, com relação à questão da velocidade em si, a gente até agosto já vai estar com isso resolvido. Ô Márcio, é claro que logo depois que a empresa assumiu as linhas, os problemas aumentaram. A gente sabe disso, por isso que estamos tendo essa discussão agora para tentar fazer com que os problemas sejam resolvidos. Mas que houve um aumento de problemas
isso houve. Eu ouvi dizer, através de uma fonte de dentro do setor, de que pode haver problemas ligados a não a falta de mão de obra qualificada, mas a falta de mão de obra experiente nesse tipo nas condutas necessárias para você tocar algo tão específico como é o transporte sobre trilhos. E até agora nós estamos falando em estrutura física, né? Em troca de dormente, em troca de trilho, melhorias nesse sentido. Você garante que a mão de obra hoje que você tem para tocar o transporte sobre trilhos aqui em São Paulo nessas linhas é uma mão de obra suficiente, não somente em número, mas também em qualidade mesmo, em experiência, para dar condição de uma operação perfeita? Joel, é importante também só lembrar que os trens que hoje circulam nas linhas 8 e 9 não eram os mesmos trens que circulavam antes da Via Mobilidade assumir a operação. O que foi feito dentro desse processo de licitação foi que os trens mais antigos da CPTM, né, que circulavam nas outras linhas, eles foram colocados nessa licitação. Então, hoje nós não operamos com a mesma condição que a CPTM operava anteriormente. E isso não é para dar desculpa, a responsabilidade é nossa, a gente tem que melhorar esse serviço, né? Com relação à mão de obra, é claro que quando você contrata uma equipe nova, né, para operar um sistema que é deficiente, né, quer dizer, que ainda não está numa condição boa, você tem uma curva de aprendizado, né, dessa equipe. Mas eu diria que hoje, passados aí 1 ano e 3 meses do início da nossa operação, eu acho que a gente já aprendeu o suficiente para poder entregar um serviço de qualidade com a nossa mão de obra atual. O que a gente precisa, por enquanto, de fato, melhorar a infraestrutura em cima da qual nós estamos operando. Esses últimos problemas, os mais recentes que nós vivemos, principalmente os ligados aos descarrilamentos, eles são mais específicos de problemas em estruturas físicas do que mão de obra? Nós temos quase que meio a meio. E aonde que vem a questão de erro humano, né? Normalmente, a gente tem um sistema de sinalização que hoje não está operando como deveria. E ele tem tido muita falha. Então, toda vez que há uma falha do sistema de sinalização, eu passo a ter uma operação totalmente manual. E aí você corre o risco de algum erro humano, né, nessa operação. E foi o que aconteceu em alguns desses casos. Mas eu diria que metade, mais ou menos, dos descarrilamentos que nós tivemos foram problemas de infraestrutura, de via, e metade foi erro humano, principalmente em função da deficiência do sistema de sinalização. Bom, tudo isso que o Márcio Hanna está explicando aqui para gente, para quem ligou o rádio agora, o Márcio é o presidente da CCR Via Mobilidade, foi apresentado para o Ministério Público, que agora vai analisar esse mesmo comitê especial, né? O CAEX vai analisar essa nova proposta e aí o MP vai dizer se aceita ou não essa proposta que foi apresentada por vocês. Qual que é a expectativa de vocês, Márcio, em relação a isso, de aprovação, de mais um tempo para vocês seguirem trabalhando, ou na sua avaliação, se houver alguma outra cobrança, há a possibilidade de que a Via Mobilidade ofereça mais alguma garantia ou alguma melhoria imediata do serviço? Ana Paula, essa nossa proposta, a gente está confiante, né, porque ela endereça a questão de segurança, que é muito importante, não tem dúvida, né, onde a gente buscou antecipar os investimentos que melhoram a segurança da via. Ela também inclui o atendimento às recomendações do órgão técnico do Ministério Público, né? E, além disso, quer dizer, uma melhoria também através desses investimentos, né, nas estações e nesse sistema do próximo trem, é uma melhoria da experiência do cliente nas nossas linhas. Então, com base nisso tudo, a gente acredita que é uma proposta robusta, uma proposta, né, que endereça as questões que preocupam a todos, né, que preocupam a nós, que preocupam o Ministério Público e que preocupam o governo também. Enfim, então a gente está confiante nessa, né, em chegar num ponto comum aqui de acordo com essa proposta. Só para arredondar o que eu perguntei, Joel, não tem prazo, viu, para o Ministério Público dar uma resposta em relação a esse projeto que a gente está discutindo aqui. Verdade. Ô Márcio, o senhor disse que até agosto, provavelmente, o problema da velocidade vai estar resolvido.
Mas tem como a gente colocar um prazo aqui para que esses problemas mais técnicos sejam pelo menos amenizados, não resolvidos, porque é impossível isso, mas evitar problema de descarrilamento, falta de fornecimento de energia, daquele aparelho que tem um nome esquisito pra caramba lá que Pantógrafo? liga. Pantógrafo, isso. Tem como a gente colocar um prazo aqui para essas melhorias já chegarem mesmo após esse investimento inicial, essa antecipação de grana que vocês vão fazer? Porque a velocidade você já falou, até agosto a gente consegue resolver. Tem como colocar algum mês assim, outubro, novembro, alguma coisa assim, para a gente já deixar no radar? Então, nós temos alguns investimentos que vão se concluir, né, nos próximos meses. Quer dizer, um é a troca do sistema de sinalização da linha 8, que termina em janeiro do ano que vem, janeiro de 24. Né? Com relação aos trens, eu diria que esse talvez seja o nosso maior desafio, porque como esses trens vieram numa condição bem ruim de manutenção, a gente tem feito todo um esforço, né, para colocar esses trens numa boa condição de operação. Mas o nosso contrato, ele prevê que eu compro um trem novo, eu coloco esse trem novo em operação e aí eu paro um desses trens antigos para fazer uma reforma nesse trem e entregar ele reformado para a CPTM. Só para você ter ideia, Joel, a reforma de um trem, ele leva coisa de 2 meses, mais ou menos. Então, hoje, pela quantidade de trens que nós temos disponíveis, eu não tenho condição de parar um trem desse por 2 meses para fazer uma reforma geral, o que permitiria que esses trens tivessem uma performance melhor e não apresentassem tantas falhas, né? Então, eu só vou conseguir fazer essa reforma quando eu receber um trem novo, que aí eu coloco esse em operação e tiro um antigo para poder fazer a reforma. A questão é que o meu contrato prevê que uma vez que essa reforma está feita, eu devolvo o trem reformado para a CPTM, né? Então, a questão dos trens é onde apenas ao final do ano que vem, quando a gente tiver recebido todos os trens e colocado em operação, é que nós vamos ter uma condição melhor de operação. Mas os problemas mais graves, eu diria que é a questão, né, da segurança. Essa, até agosto, a gente vai ter resolvido. E a questão do sistema de sinalização, né, da linha 8, que até janeiro do ano que vem também vai estar resolvido. Márcio, acho que até para encerrar da minha parte aqui, esses trens vão sendo trocados com o tempo, então, né? Eu queria que o senhor falasse sobre o prazo para esses trens novos, então, estarem em operação, não os reformados, os novos, né, que já foram encomendados, e como é que vai ficar a situação das plataformas das estações, né? Porque a gente, inclusive, recebeu várias reclamações aqui dos nossos ouvintes, e isso foi constatado por vocês também, que os trens estão alto demais para as plataformas, né? Virou um degrauzão. Vão ter que fazer reformas nas plataformas, eu não sei se em todas, queria que o senhor explicasse isso, para que haja essa adaptação da altura do trem novo para a plataforma que a gente tem hoje. Tá. Na Paula, até um bom ponto para esclarecer é que o trem novo ele tem a mesma altura dos trens antigos, tá? Não tem diferença de altura do trem novo. Agora, nós temos plataformas que estão desalinhadas, isso é fato, né? E isso está previsto no nosso plano de investimentos, que já estava previsto desde a licitação, né, a reforma total dessas estações. Então, ali nós vamos ter, né, uma das duas soluções, quer dizer, ou abaixar a via, né, quer dizer, afundar um pouco mais a via para que o trem fique nivelado com a plataforma, ou aumentar a altura da plataforma. Isso para cada estação tem um projeto de engenharia diferente, né, quer dizer, uma solução diferente para essa questão da altura do trem. Mas essas reformas das estações também vai resolver o problema do vão entre o trem e a plataforma, né? Porque essas linhas, como no passado, ela também passava trem de carga, e o trem de carga ele é mais largo do que o trem de passageiros, acabou que hoje que a gente só opera com passageiro, você tem um vão entre a plataforma e o trem. Mas isso tudo já estava previsto, né, no plano de investimento que eu falei do inicial aí de 3,8 bilhões de reais que a gente se comprometeu a fazer. Tá? Essas reformas já estão em andamento, quer dizer, nós temos hoje, se eu não me engano, são 12 estações já sendo reformadas, né? E ao todo nós temos 28 estações para serem reformadas nesse período, até o final do ano que vem, incluindo também essa proposta nova agora para o MP, que se for, né, atendida, se for fechado aqui o acordo, nós vamos investir nessas estações também, né, dentro desse prazo.
E se o Ministério Público não aceitar esses não termos? tiver acordo. Vocês trabalham com a possibilidade de entregar o serviço para o Estado, assim como o Ministério Público vem pedindo, ou não, Márcio? Não, Joel, assim, nós temos muita consciência, né, de que uma vez esses investimentos avançando e todos esses planos que nós montamos avançando, eu não tenho dúvida que o serviço vai melhorar e a gente vai atender muito bem os nossos clientes das linhas 8 e 9. Né? Independente do acordo com o Ministério Público, o investimento de 519 milhões que a gente já vem fazendo desde o ano passado e esse de 117 milhões que eu comentei em cima das recomendações do órgão técnico do Ministério Público, nós vamos fazer, porque eles são importantes para a nossa prestação do serviço. Né? Mas, Márcio, o Ministério Público, quando ele começou a fazer essas cobranças, é porque ele quer alguns resultados de imediato mesmo. E pelo que o senhor me disse, esses resultados vão demorar. Agosto, velocidade. No ano que vem, chegada de trem. Final do ano que vem. O Ministério Público vai ter essa sensibilidade em poder negociar sabendo desses prazos estendidos? Já há essa possibilidade em discussão? Joel, o que nós apresentamos para o governo e para o Ministério Público são as antecipações de investimento que são possíveis de serem feitas, né? Agora, não tem como, né, e aí ninguém conseguiria fazer isso, o Estado não consegue fazer, nenhuma outra empresa privada conseguiria fazer, de fazer esses investimentos mais rápidos. Então, a gente entende que são necessários, precisam ser feitos, mas a gente não tem como fazer isso mais rápido, a não ser que eu parasse a operação, o que não é uma opção, né, hoje. Então, quer dizer, a gente precisa manter essa operação funcionando e usar os intervalos, né, que nós temos para poder fazer essas melhorias, essas manutenções, essas reformas. Então, foi isso que nós tentamos demonstrar, tanto para o governo quanto para o Ministério Público, de que nós estamos antecipando o máximo que é possível pelas janelas que nós temos de disponibilidade de manutenção e também pela disponibilidade dos fornecedores, porque trem, por exemplo, a gente não compra em prateleira, né? Quer dizer, você encomenda um trem, ele entra numa linha de fabricação, e isso tem um prazo para ser entregue, e a gente não consegue antecipar isso, né? Entendido. Conversamos com o presidente da CCR Mobilidade, o Márcio Ranas. Márcio, muito obrigado. Boa sorte para vocês aí, porque a sorte de vocês é a sorte dos passageiros aqui de São Paulo, tá bom? Conte com a gente aqui, viu? Obrigada, Márcio. Perfeito. Muito obrigado, Joel, Ana Paula, e um bom dia aí para os ouvintes. Bom dia, um abraço, um bom trabalho.